Muito bem, meus irmãos, Pastor Joimar com vocês, aqui no canal do Pregador Cristão, trazendo aqueles estudos bíblicos, devocionais, teológicos, para o nosso mútuo crescimento espiritual. Hoje, nós vamos falar a respeito da vida por vir, da vida vindoura. Por exemplo, relacionamento entre os crentes no céu, entre os santos no céu. Há conhecimento, eles se lembram do que aconteceu na terra quando eles viviam aqui. Há conhecimento lá no Hades, eles se lembram das coisas que ficaram para trás, eles sabem a respeito do que está acontecendo, eles têm consciência. São essas e outras questões que nós veremos aqui no canal do Pregador Cristão Reformado. Só lembrando, não deixe de se inscrever. Também deixe o seu gostei e compartilhe, para que a palavra de Deus seja divulgada para outros corações. Deus abençoe, pegue sua Bíblia e vamos lá. Muito bem, nós começaremos lendo em Lucas 16, verso 19. Acompanhe comigo, pegue sua Bíblia. Lucas 16, verso 19. A parábola do rico e o mendigo, ou do rico e Lázaro. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Continuando com o nosso estudo, muitas pessoas me perguntam, na igreja, nas palestras, se haverá encontro no céu. Nos estudos, então, nós respondemos que, de fato, haverá encontro, pois no céu há consciência, no céu há continuidade de existência. Na vida por vir, ou depois de desincorporado, com sua alma sair do seu corpo, há consciência da sua realidade, de onde você está. E também há consciência da realidade das coisas que aconteceram na sua vida quando estava aqui na terra. E a Bíblia ensina tudo isso. Lucas 16, 19, como nós vimos, e o todo da parábola de Jesus ensina que nós, de fato, devemos nos preparar com uma vida justa, santa e piedosa. É claro que alguns argumentam que não se pode fundar doutrina em cima de parábolas, porque parábolas são histórias, e alegam que, mesmo na parábola do rico e Lázaro, são apenas ilustrações de Jesus. Nós, os reformados, acreditamos que Jesus usa parábolas para mostrar uma realidade espiritual. Tanto é que ele diz: o reino dos céus é semelhante a um que negocia. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que achou a sua dracma.
O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha 100 ovelhas. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Em outras palavras, as parábolas são ilustrações para mostrar uma realidade espiritual e às vezes urgente, identificando o próprio povo que escuta com a situação espiritual que eles estão vivendo. Assim, aqui nós encontramos algumas verdades que vamos destacar, bom, para responder sobre a questão da consciência. Na Bíblia não existe o cessar de existir. Então o corpo volta para o pó da terra e a alma fica em um lugar reservado, ou no seio de Abraão, ou no Hades, nos abismos, aguardando o juízo final. Ambos, tanto no céu, seio de Abraão, quanto no inferno, estão aguardando o juízo final. Na parábola, existe um homem rico. A Bíblia não diz que ele era um homem sem religião. Ele era um homem com uma religião morta em seu coração. Ele chama Abraão de pai. Isto mostra que era do povo da promessa, era participante dos cultos religiosos, conhecia a história do seu povo, a história do Antigo Testamento, a história religiosa do seu povo, porém não tinha nenhuma vida de devoção. Como aquelas pessoas que, ao prosperarem, esquecem do Deus de seus pais, esquecem do Deus que professaram, de Jesus Cristo. É claro, meus amados, eu estou afirmando que todo homem rico é ímpio. Eu conheço muitos homens ricos, prósperos, que servem a Deus e são tementes. Mas estamos tratando aqui do homem rico e ímpio da parábola. Ímpio porque ele abandonou as coisas de Deus, não porque não conhecia a Deus. Então, na parábola, o rico é um homem desprezível. Então, ele festejava, ele regalava esplendidamente. E sua consciência era tranquila, tranquila a ponto de festejar e vestir roupas novas em todo o tempo, linho finíssimo importado. E, enquanto na sua porta, um homem crente, fiel a Deus, seu irmão em Abraão, seu irmão de religião, estava padecendo necessidades à sua porta, junto com os cachorros da rua, os cães que habitavam na rua. E para ele isso era normal, porque ele assimilou a ideia de que um nasceu para viver e ser rico e o outro nasceu para sofrer. Então, ele fechou seu coração e deixava o seu irmão passando necessidades. Também mostra a realidade de que existe uma condição em que o crente pode chegar de passar por grandes provações, mesmo sendo um homem justo. Nem toda pobreza é fruto de castigo de Deus. Nem toda pobreza é fruto de uma desobediência. Mas aqui, por algum motivo, Lázaro estava empobrecido, a ponto de estar doente e mendigando na porta daquele homem rico. E desejava comer as migalhas que sobravam na mesa do rico, das grandes festas e banquetes que ele oferecia. Preste atenção. As migalhas aqui não era aquela migalha de pão francês que nós vemos. Eles comiam aquele pão em forma de disco, feito lá em Israel. E uma parte desses pães era usada como guardanapo. Eles rasgavam o pão, limpavam os dedos, porque tinham que colocar o pão dentro do molho, numa tigela em comum. Limpavam a boca com aquele pedaço de pão também. E colocavam numa bandeja. A bandeja era levada pelos servos até a porta. Não existia ainda um sistema de coleta de lixo como nós temos hoje. Eles levavam até a porta e cães selvagens, ou cães de rua, que porventura passavam pela região, acabavam por encontrar aquela comida e levá-la para longe. Também muitos pobres iam atrás daquela comida para satisfazer a sua fome. Era o caso desse irmão, Lázaro, nosso irmão, que ia até lá para poder se saciar com o resto de comida da grande festa de banquete que o rico, supostamente religioso, ia bancar para as pessoas na sua casa. Então, a Bíblia mostra
que há possibilidade dessas coisas, do homem próspero não ter a bênção de Deus e de um homem pobre ter a bênção de Deus e ser um homem temente. Como há a possibilidade de um homem próspero ser temente a Deus, na Bíblia temos vários homens assim, e também nós vemos que existem pobres também que não temem a Deus. Aqui na parábola, esses eram os típicos: o homem rico e blasfemo, um homem rico e sem o coração devoto, e um homem pobre que temia a Deus. Mas os dois encontram o fim de todos os homens, que é a morte. Ela chega com democracia total. Ela vem para o presidente, ela vem para o subalterno, ela vem para quem serve café, e ela vem para quem manda no mundo inteiro, nas nações. Então, ela veio sobre esses dois homens. Aconteceu morrer o Lázaro e ser levado pelos anjos. Olha a diferença, então, agora, da condição em que as pessoas vivem. Pode haver injustiça em como esta vida se apresenta para um e para outro. Mas não há injustiça diante de Deus quanto à vida de piedade que nós levamos. Toda piedade será recompensada. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão é um lugar de descanso, é o céu, é o lugar onde se reclina à mesa junto com Abraão para folgar. E também morreu o rico e foi sepultado. Ele teve uma festa, um sepultamento. Lázaro foi enterrado como um indigente, mas o rico teve o choro, teve as carpideiras e todas as pompas e honrarias que os ricos têm em todos os momentos, né? A diferença vem agora. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Ele então percebeu que a sua vida aqui não tinha sido condizente com a fé que um dia ele professou. E no meio das chamas, ele conseguiu identificar que Lázaro estava com Abraão. Veja, a consciência lá no inferno. Onde ele está no inferno, Jesus diz que há consciência. Ele tem consciência de quem ele é e tem consciência de quem era Lázaro. Isso implica em memória. Tem memória no céu. Mesmo não existindo cérebro, o cérebro está decomposto na terra. Porém, a alma, ela guarda informações. Inclusive, o Senhor Jesus diz que da alma procedem os maus desígnios. Isto é, as volições, elas vêm da alma. Mas a alma também consegue louvar ao Senhor. Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor por ocasião da anunciação. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Alma e espírito aqui é a parte imaterial do homem, a parte invisível do qual o homem foi formado. Pó da terra e parte imaterial, sopro de vida, alma ou espírito. O homem tem duas partes. Então, aqui, a consciência, a memória, a lembrança, e ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Agora é um homem rico, que não se importava com as pessoas que estavam na sua porta. Ele sabe que essa situação é uma situação crítica, uma situação sem volta, porque aos homens é ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Está com a sua Bíblia em mãos? Hebreus 9, 27. Então, ele conhece Abraão. Não sabemos como ele conhece Abraão, mas provavelmente ele ouve falar de Abraão naquele plano espiritual. Então, a parábola ilustra que há reconhecimento. E ele também sabe que aquele homem que agora está com as vestes novas, com um novo aspecto, é o ex-mendigo que jazia em sua porta na vida terrena. E ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água
a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele sabe que o mal que veio sobre ele é irremediável, não há como sair de lá. Porém, na sua mente embrutecida pela iniquidade, ele continua tratando Lázaro como se fosse um mendigo, o homem subalterno que estava ali na porta. Ele nem olha, nem fala com Lázaro, nem diz: Lázaro, que bom que você está aí. Não, ele fala: olha, manda esse ali, manda Lázaro ir lá e molha o dedo. Ele trata Lázaro como um servo. Não há arrependimento no inferno. Ninguém fica chorando no inferno, dizendo: olha como eu fui pecador. Não, porque não há regeneração, não há operação do Santo Espírito no inferno. Meus irmãos, nós terminaremos aqui, mas imediatamente a este vídeo nós postaremos a segunda parte, para que você tenha ainda hoje, em menos de 24 horas, os 2 vídeos a respeito do estudo sobre como as almas se comportam no além, no céu ou no abismo. Fique com Deus, Deus te abençoe. Em nome de Jesus.